إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صاحب الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا معشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا إخوة الأكارم، خلال أيام سنستقبل ضيفا كريما عظيما من ضيوف الرحمن المباركين، ألا وهو شهر رمضان، شهر الصيام، شهر التلاوة، شهر الصبر، شهر صلة الرحم، شهر العفو والغفران، شهر المغفرة والتوبة. Respeitosos irmãos, dentro de dias estaremos recebendo um hóspede nobre e grande, o mais abençoado dentre os hóspedes de Allah subhanahu wa ta'ala, nada mais, nada menos que o Ramadã. Nada mais, nada menos que o mês de Ramadã, o mês de jejum, o mês da recitação do Corão, o mês da paciência, o mês do perdão e do tauba, o mês em que as pessoas devem envidar esforços para ligar as suas ligações uterinas. Respeitosos irmãos, este mês já se avizinha. Dentro de dias iremos recebê-la, ou iremos recebê-lo. Mas como é que nós vamos receber o mês de Ramadã? Com ódio e rancor? Com algumas diferenças que nós temos entre irmãos? Um não fala com o outro. Irmãos muçulmanos, e até para piorar, irmãos de sangue. Ou vamos receber este mês de Ramadã com amor, com carinho, com ternura e harmonia e com toda a fé. Quando um de nós recebe uma ligação telefônica, uma chamada, uma simples chamada, a dizer que tenciono visitar-te no dia X, venho para a tua casa, venho ficar 3 ou uma semana, 3 dias ou uma semana, o que a gente faz? Organiza a nossa casa, varre a nossa casa, limpa a nossa casa, não deixamos nenhuma nódoa sequer, nenhuma mancha dentro da nossa casa, até mesmo a sanita, toda ela limpa, nenhuma sujeira lá. E preparamos a melhor comida que a gente tem, confeccionamos o melhor daquilo que a gente tem, para recebermos a nossa visita.
Até chega um momento em que esta mesma visita, quando for a voltar para a sua terra, para a sua casa, fica com desejo, com saudades de querer voltar mais, pela boa forma que ela foi recebida, foi acomodada, foi alojada. Então o Ramadã não é diferente, irmãos muçulmanos. E ademais, este é o melhor hóspede, vem de Allah. O quarto pilar do Islã tem que nos encontrar enquanto limpamos as nódoas, as manchas, rancor e ódios que a gente carrega nos nossos corações e nas nossas almas. O Ramadã chega, é triste encontrar dois irmãos de sangue, pai e mãe, não se falam. O pai não fala com o filho, a filha não fala com a mãe e com a tia, etc. Por aí vai, vice-versa. Compartilham a mesma mesa para quebrar o jejum. E o Ramadã está ali a nos assistir. E nos esquecemos que este Ramadã irá fazer um relatório final depois de 30 dias ou 29, dependendo da visualização da lua. Este Ramadã não veio para ficar para toda a eternidade. São 29 dias ou 30 dias apenas. Depois do seu regresso, irá fazer um relatório e entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. E este relatório pode ser a favor ou contra ti, dependendo das ações que tu praticaste no mês de Ramadã. As pessoas não se falam, simplesmente. E desperdiçam a oportunidade de serem perdoadas por Allah subhanahu wa ta'ala, sobretudo no mês que se avizinha, que é o Ramadã. Saibam, honrados irmãos, de que em todas as segundas-feiras e quintas-feiras, Allah ordena aos anjos para que abram as portas do Jannah, as 8 portas. Eu diria até portões, ou mais do que isso, porque não é aquela porta que tu imaginas quando se fala de uma porta, que nem é aquela da mesquita, por onde a gente passa. Não é esse tipo de portas que se trata, honrados irmãos muçulmanos. A distância só de uma porta de Jannah é sair de Makkatul Mukarrama, Arábia Saudita, para a Síria. Só a distância de uma porta. Estamos a falar de 1000 e tal quilômetros. Só a distância de uma porta do Jannah. São todas elas abertas. Em todas as segundas e quintas-feiras. E são perdoadas todas as pessoas, desde que estas pessoas não cometam o shirk, não associar Allah a outros deuses. Senão uma e única pessoa que não será perdoada: aquele que não fala com seu irmão muçulmano, aquele que não fala com seu irmão de sangue. Consta no hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, e autenticado por Imam Muslim, onde o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz: tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnain wa yawm al-khamis fayughfaru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna'u fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha. São abertas as portas do Jannah nas segundas e nas quintas-feiras, 2 vezes por semana. E são perdoadas todas as pessoas desde que não cometam o shirk, excepto aquele que tem uma diferença, uma rixa com seu irmão. Não quer falar com ele por causa do seu orgulho, e arrogância. Não quer ser ele primeiro a pedir o perdão. Estas pessoas não serão perdoadas enquanto essas portas são abertas. E Allah dirá para os seus anjos: fayuqal, e é dito, quem diz? É Allah subhanahu wa ta'ala.
para os seus malaicas, para os seus anjos, dizendo: anziru hadaini hatta yastaliha, por 3 vezes. Aguardem, esperem, não perdoem essas 2 pessoas até que elas se reconciliem, até que elas fazem as pazes, enquanto os outros estão sendo perdoados. Todas as segundas e todas as quintas. E é chegado o mês de Ramadã, o mês em que Allah perdoa mais, mesmo assim você perde essas recompensas, perde estas chances de ser perdoado, porque você não quer ser o primeiro a abrir a sua boca e pedir perdão, abraçar o seu irmão muçulmano. O melhor dentre vós, o mais próximo dentre vós, é aquele que começa dando salam ao seu irmão muçulmano. De acordo com este hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: inna awla an-nasi billah man bada'ahum bis-salam. O mais próximo de Allah é aquele que inicia dando o salam ao seu irmão. Só pelo facto de você deixar o ego, o orgulho, a arrogância e dar o teu irmão muçulmano assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, você é o melhor do que ele. E você estará mais próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aproveitemos esta chance que Allah subhanahu wa ta'ala está a nos dar. O mês de Ramadã é para a gente limpar os nossos corações, é para a gente limpar as nossas almas. Deixemos as nossas diferenças de lado. Fica feio o Ramadã vir e não nos encontrarmos falar. Fica feio o Ramadã vir, nenhuma noite sequer a gente parar e orar. Fica feio o Ramadã vir e nos encontrar enquanto a gente não lê o Corão. 4 páginas diariamente ou 20 páginas diariamente e terás feito um juz completo. Depois do Salat al-Fajr, leia 2 folhas do Corão, que equivalem a 4 páginas. Depois de Dhuhr, 2 folhas, 4 páginas. Asr, idem até o Salat al-Isha, já terás feito aqui 10 páginas, que são 20. Já terás feito 10 folhas, que são 20 páginas, e terás completado o Corão, ou um juz kamil completo, durante o dia, para não te sobrecarregares. Há aqueles que não conseguem ler com pressa, há aqueles que, por causa das suas atividades diárias, sentem-se sobrecarregadas. Então você vai lendo, depois do Salat al-Fajr, 2 folhas. Depois do Salat al-Dhuhr, 2 folhas. Asr, 2 folhas. Maghrib, 2 folhas. Isha, 2 folhas. Já terás completado um juz completo. Durante 30 dias, já terás feito 30 juz completo. Não desperdicemos esta chance. Este Ramadã, este hóspede, o melhor de todos, vai testemunhar a favor ou contra. Respeitosos irmãos, este é um mês de Ramadã, ou seja, um mês que se avizinha do Ramadã, é um mês que carrega consigo várias virtudes. E vou aqui fazer menção de algumas, e não de todas. É um mês em que alguma parte ou alguns demônios, lúciferes, shayatin, são acorrentados, são encarcerados, não todos. As portas do inferno, as 7, são encerradas e nenhuma delas fica aberta. Assim como também as portas do Jannah, do paraíso, são abertas e nenhuma delas fica encerrada. E Allah perdoa mais aos seus servos em todos os santos dias, quando o sol se põe. Consta no hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu wa ardah, e autenticado por Imam Ibn Majah, onde o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos diz, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala neste hadith: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب
وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب ونادى مناد من وين؟ من السماء. ماذا يقول هذا الملك؟ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. Este hadith, o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: quando chega a primeira noite do Ramadã, a primeira noite do Ramadã refere-se ao dia em que a lua é vista, é visualizada. Já entrou a noite do Ramadã. Sufidat ash-shayatin wa maradatul jinn. São acorrentados os shayatin, os demônios, os lúciferes e maradatul jinn. Não são todos shayatin, por isso nós pecamos no mês de Ramadã. Você está no mês de Ramadã em pleno solar, aparece-te um shaitan que não é acorrentado, de nome Khinzib. Ele vem tentar te desviar. Você está ali, já começa a pensar na tua bolada lá fora. Você está em pleno solar, começa a pensar no encontro que você marcou. Você está ali, começa a pensar na refeição que você deixou na mesa e não chegou a almoçar, veio correr para o solat. Este shaitan chama-se Al-Khinzib ou Al-Khanzab, tanto faz. Este não é acorrentado. Você tem um shaitan que nasce contigo desde o nascimento. Você nasce com um shaitan de nome Qarin, vive contigo. É esse que sempre te desvia, te leva para o mau caminho. Você tem que lutar contra este shaitan através das recomendações, através dos adhkar que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, das recordações que o nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Faz essas recordações, as diurnas e as noturnas, todo o santo dia, para fazer o quê? Enfraquecer este shaitan que está a correr no seu sangue, nas suas veias, para que ele não tenha forças para poder te desviar. Este não é acorrentado. O shaitan que é acorrentado no mês de Ramadã chama-se Maradatul Jinn. Os shaitãs mais bárbaros e perversos. São maldosos. Acreditem, honrados irmãos, de que se este tipo de shaitan não fosse acorrentado no mês de Ramadã, nós não teríamos feito boa adoração no mês de Ramadã. Não iríamos conseguir adorar Allah como merece. Estaríamos a fazer as mesmíssimas coisas no mês de Ramadã, o que a gente faz em outros meses. Fazer o ziná em pleno dia do Ramadã. Beber o álcool em pleno dia do mês de Ramadã. Fazer o juro em pleno dia do mês de Ramadã. Jogos de azar em pleno mês do mês de Ramadã. Assim por diante, a gente iria fazer. Não que a gente não cometa pecados, mas não deste nível. Porque aquele shaitan mais poderoso, o mais rancoroso e raivoso, que não gosta do ser humano quando faz as boas práticas, é encarcerado, é acorrentado. Este sim, o Maradatul Jinn. São aqueles shayatins que sempre antes da vinda do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ascenderam aos céus, subiram aos céus para acompanhar novidades provenientes de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah quer revelar alguma coisa, quer falar algo, chama o Jibril, o capitão de todos os malaicas, o capitão de todos os anjos, e informa o que ele quer informar, e o Jibril passa a mensagem para os demais anjos, e assim por diante. A revelação ou a mensagem vai descendo do sétimo céu até o céu que a gente consegue ver com os nossos olhos, o céu do dunya. Então, debaixo destes céus, esses Maradatul Jinn, antes do Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinha seus assentos onde se sentavam e conseguiam captar alguma informação dos anjos quando se passavam a mensagem. E logo
O primeiro Shaitan que está lá em cima, o Maradatul Jinn que está lá em cima, ele se sobrepõe. Talvez se pisam aqui nos ombros, não sei. O ilm inda Allah, quem sabe como que eles chegam lá é Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, eles se sobrepõem. O primeiro que está lá, quando acompanha a mensagem, ele tenta passar a mensagem para aquele que lhe segue, que está abaixo de si. É quando Allah subhanahu wa ta'ala envia o que? Uma estrela cadente para lhes bofetear e queimá-los. Muitas das vezes, quando reparamos para os céus, vimos algumas vezes uma estrela a correr com toda a velocidade. Aquela estrela está a fazer o quê? Está a perseguir o Shaitan que roubou a informação dos malaicas para poder queimá-lo. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. No Surah Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala fala claramente de que embelezamos os céus com as luzes. As luzes aqui referidas são as estrelas, e fizemos com que estas estrelas servissem para apedrejar os demônios que roubam a informação. E nós prometemos castigá-los, dando um castigo severo no dia de Qiyamah a esses tipos de demônios. Em algumas vezes, Allah não queima esses demônios, deixa de propósito. Eles escutam a mensagem e o primeiro que escutou passa para o outro. Ele escuta uma e única mensagem verdadeira, aumenta mais 99 mensagens falsas. Passa para o colega 100 mensagens, uma verdadeira e 99 falsas. E a mensagem vai descendo paulatinamente até chegar à terra. O último Jinn Shaitan, o Maradatul Jinn, que está aqui no solo, aqui na terra, leva a mensagem, vai difundir diante dos Kohan, wal Arraf. Kahin é aquele que diz, é um bruxo, um adivinho, que diz que sabe ver a sua vida futura. E Al-Arraf é aquele que se faz saber da sua vida passada. Então ele trabalha com pessoas, Shaitan. Aquele Shaitan Jinn trabalha com pessoas, Shayatin. Daí que alguém vem ter contigo, eu posso adivinhar a sua vida. Dentro de 5 meses você será rico. E na verdade acontece porque esta informação roubou dos seus. E é uma informação verdadeira que Allah passou para os seus malaicas. Dentro de 5 meses, se você se torna rico, a primeira impressão sua é aquele velho Shaolin. Aquele é muito bom e você acabou cometendo o shirk billah. Nunca podes acreditar. Acreditas somente em Allah subhanahu wa ta'ala. Então, esses tipos de shayatin são acorrentados. Não trabalham no mês de Ramadã. Não tentam, não conseguem nos desviar. Senão aqueles shayatins, demônios fracos, esses sim é que tentam nos desviar e em algumas vezes conseguem. Então, para a gente abater esses tipos de shayatin, temos que recitar o suratu Ayatul Kursi, Qul Huwallah, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas e outros ad'iya, du'as que nosso profeta nos ensinou. Nas manhãs e nas tardes, assim acabam ficando enfraquecidos e não funcionam. O nosso Nabi sallallahu alaihi wasallam, dando seguimento deste hadith, diz o quê? وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. E todas as portas do Jannah, do inferno, aliás, e todas as portas do Jannah, e todas as portas do Jahannam, do inferno, são encerradas, e elas são 7. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. E nenhuma porta do inferno será aberta. Isto por quê? Porque Allah não quer ver a ti como teu servo, como servo dele, como seu servo, a entrar no inferno no mês de Ramadã. Por isso manda encarcerar, manda encerrar todas as portas do inferno. E nenhuma delas fica aberta. Para você ganhar esta oportunidade, aproveitar a chance de entrar no Jannah no mês de Ramadã, mas mesmo assim não, você quer continuar a cometer os pecados. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. E são abertas as 8 portas do Jannah e nenhuma delas é encerrada. Falamos que as portas do paraíso durante a semana são abertas 2 vezes, segunda e quinta-feira. Quando é chegado ou quando chega o mês de Ramadã,
Todas elas são abertas durante 30 dias ou 29 dias, de acordo com a lua. Não fecha nenhuma porta, é para você aproveitar. Leia o Corão. Tira o sadaqa. Faça visitas com muita frequência aos teus pais. Une as relações uterinas com as tuas famílias. Tira o zakat. Você vai em busca de uma família. Alguém te deu 1 milhão de meticais para doar o zakat. E você vai tirar em notas de 500, 500, 500, 500, porque a tua intenção é de abranger o maior número possível. Kalla. Não digo que esteja errado, mas o mais correto é, da forma que se tira o zakat é, você vai a uma certa família, você sabe que esta pessoa é mais necessitada. Falas com ele, o que é que tu precisas para o mês completo? Quais são as tuas necessidades básicas? Água, quanto é que você paga durante o mês? Luz, quanto é que você paga? Comida, quanto é que você gasta durante o mês? Vamos deixar roupa de lado, até se incluirmos melhor, mas vamos deixar de lado as coisas mais básicas: comida, água, luz. Ok, saúde pode ser mais caro, então vamos levar aquilo que é mais fácil. Ele te diz que durante o mês eu gasto 15 mil meticais, mas não me é suficiente. Gostaria que, se eu conseguisse ter uns 40 mil meticais por mês, isso seria suficiente. Então você faz 40 mil meticais vezes um ano completo. Esta é a melhor forma de você dar o zakat a uma pessoa. Faz 40 vezes 12 meses, são 480 mil meticais. Dando estes 480 mil meticais, se ele for esperto, para além de comer os 12 meses, também pode abrir um pequeno negócio e sair daquilo que ele era. E até também poder ajudar os outros que estão nas condições em que ele se encontrava. Havendo estas opções, dar 500, 500, 500 a todos, com o intuito de querer abranger a todos, e esta forma que eu acabo de me referir, esta é a melhor opção. Não tens condições de dar durante o ano, dá para um mês. E faça isto neste mês de Ramadã. Vais conseguir mais recompensa, inshaAllah ta'ala. Wanada munadin, dando sequência ao nosso hadith, uma voz chamará de quem? Dos malaicas, dizendo que Ya baghi al-khair aqbil, ó buscador do bem, continue praticando o bem. Aproveite esta oportunidade que Allah te deu no mês de Ramadã, fazendo o bem, fazendo o istighfar, fazendo o tauba, lendo o Corão, visitando os pais, visitando os orfanatos, acarinhando os órfãos, as crianças, tendo respeito para com os mais idosos e por aí em diante. Tudo aquilo que tu achares que isto é bom, é do agrado de Allah, então faça. Dá bons conselhos, desmotiva as pessoas a irem para o mau caminho e por aí em diante. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa ya baghi ash-sharr aqsir. E tu que pretendes cometer o pecado no mês de Ramadã, desista logo, não faça. Você tenciona fazer um pecado, por mais que este pecado seja feito após o quebrar, então não tenciona, não faça. Se você tinha intencionado, então desista, não cometa este pecado. O pecado no mês de Ramadã não é só visto quando você jejua, mesmo quando você quebra, é pecado. Estás no mês abençoado, mês de Barakah. Independentemente de estar a fazer jejum como não, por doença ou porque você viajou, todo este mês, de dia assim como de noite, abstente dos pecados. Esta é a verdade. E uma dentre as virtudes que o Ramadã ostenta é que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus servos. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. E Allah perdoa os seus servos, aqueles que mereciam entrar no inferno, a partir do momento em que eles jejuam e vão quebrar
Allah perdoa, pai. Naquele momento em que você pega na sua tâmara ou no seu copo de água ou de leite e quebrar o jejum, que é considerado já noite, é a noite aqui que está sendo referida no hadith do nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noite é depois do sol se pôr. Então, Allah perdoa todos os seus servos quando se põe o sol. Quando eles quebram, estão sentados na esteira para quebrar ou na mesa para quebrar, está na sua viatura, no seu posto de trabalho. A partir do momento em que você quebra, Allah subhanahu wa ta'ala te perdoa. Se você merecia inferno, tira-te e te coloca no Jannah. Por causa do sacrifício sincero que você fez no mês de Ramadã. Alguns colegas, alguns jovens tenho visto nas redes sociais a proibirem um certo tipo de du'a que se deve fazer enquanto as pessoas quebram. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Um du'a que a gente aprendeu com os nossos pais, nossos avós. E hoje aparecem alguns jovens a proibir, dizendo que é um hadith da'if, fraco, ou então não existe. E em detrimento deste, trazem um hadith que dizem que é mais forte. Sem discussão, não estou para discutir, concordo plenamente. Que diz, depois de beber a água, quebrou, diz, ذهب الظمأ. A sede se foi. وابتلت العروق. E as veias ficaram umedecidas, estavam todas elas secas. Ficaram umedecidas a partir do momento em que a pessoa quebra, bebeu a água ou um líquido qualquer. وثبت الأجر إن شاء الله. E a recompensa está firme, está assegurada. A pessoa fica confiante de que Allah o irá recompensar. Muito certo. E aquele outro du'a que proíbem, diz o que? Allahumma laka sumtu. Ou Allah, por ti jejuei. Wa bika amantu. E em ti confiei, acreditei em ti. Wa ala rizqika aftartu. E a partir do teu sustento lícito, eu quebrei. A pergunta que eu faço, se proíbem este tipo de du'a, e dizem que o outro é mais correto, e que na verdade é correto, mas a pergunta que eu faço é a seguinte, uma pergunta de provocação. Suponhamos que naquele dia não houve sol, não houve calor, choveu, está fresco, e você não esteve sedento naquele dia. No momento em que você pega no teu copo de água e quebra, e diz, Allahumma dhahaba dhama. A sede se foi. Que tipo de sede se foi? Se naquele dia esteve fresco e você não ficou com a garganta seca, estás a enganar a quem? Então não faz sentido. Logo, os dois du'as estão corretos. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, usa-se no momento em que está fresco. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله, usa-se no momento em que você sente muita sede naquele dia. Esta é a explicação dos nossos grandes teólogos, e um deles, o nosso grande Sheikh Faqih, Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Então, as duas formas de fazer du'a estão corretas. Você vê, se há sol, então a sede se foi, faz este. Se não há sol, faz este. Tanto faz, pai. Não proíbam as pessoas de fazer esses du'as, porque todos estão corretos. Pese embora um pode ter mais peso que o outro. Nem todas as vezes significa que isto, quando é fraco, não tem utilidade. Então temos que ver bem as coisas, honrados irmãos muçulmanos. Por isso, chegando por aqui, inshaAllah ta'ala, iremos parar com a nossa palestra, o nosso bayan, bi'idhnillah ta'ala. O mês de Ramadã se avizinha, inshaAllah ta'ala. Quero acreditar que, se Allah subhanahu wa ta'ala ainda nos conceder vida e boa saúde, iremos nos encontrar mais vezes para trazer mais informações e detalhes concernentes ao jejum do mês de Ramadã. Wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.